E você, Carlão, como é que foi essa jornada como executivo, né? Eu sei que você já teve vários empreendimentos. Eu mesmo fui cliente do Carlão lá na Lan House, lá. Essa história é épica, essa história é épica. O Era Carlos, meu nubizinho lá. eu era o capitão do time, depois ele me pagava para jogar lá, entendeu? Era influencer. Pessoal, o Carlos ele é um empreendedor serial, né? Para quem não conhece esse termo, são pessoas que criam vários negócios em paralelo. E hoje eu tenho 36 anos e eu conheço o Carlos desde 15 anos. E naquela época ele sempre foi de se conectar com as pessoas, ajudar as pessoas, aconselhar. Éramos muitos adolescentes ali naquele período, alguns faziam algumas coisas erradas, o Carlos trazia para o lado certo. Então ele sempre teve muito essa pegada de cuidar, de dar, né? Porque primeiro para você fazer network você tem que dar para depois você receber, né? Então assim, Carlão, fala um pouco da tua jornada empreendedora como executivo, né? Dá um resumo para nós aí. Vou aproveitar, vou conectar com o que o Elias colocou ali, né? Foi antes, como manter uma mente firme em empreender após ter ou alguns negócios que não tiveram sucesso. Cara, isso é uma chave que eu sempre considerei que eu tive sorte ou sabedoria, tá? Como o Maicon falou, quando o Maicon me conheceu, eu já tinha 2 negócios. Eu tinha a empresa de telecom, que eu fazia atendimento aqui embaixo, era eu tinha um sócio na época, que era o Luiz Carlos. Você conhecia, você lembra, né, Maicon? Do Luiz, né? Sim. Aí, e eu tinha a Lan House, que o Luiz também era meu sócio na Lan House. Então, a gente montou a Lan House na época boa, na época a Lan House dava grana. Na época que o Michael me conheceu, eu já era empreendedor com 2 negócios. E conectando ali com o Elias, vai falar muito sobre a minha história sobre empresário. Eu acho muito legal, Elias, assim, como manter uma empresa, a mente firme, né? Cara, eu sempre soube a hora de entrar e sair no negócio. Por isso que eu não sei se foi sabedoria, né? Porque eu era jovem e vinha aprender, ou se sempre foi sorte. Tá? Eu acredito que o Papai do Céu sempre coloca a mão no momento certo. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente ajuda, mais a gente ensina, Deus mais ajuda a gente e ajuda a gente a sair do ponto A para o ponto B. Ele sempre está ali facilitando, né? A luta é difícil, mas ele facilita muito. E em todos os negócios que eu tive, que foram vários, na minha vida só um que eu não soube sair, que a gente foi assaltado, a gente foi roubado, e o negócio quebrou, que foi meu lance de Guaravita e Matilhão lá, com o meu sócio João Carlos. Eu era moleque também, eu tinha 17 anos. Foi o único, mas todos os outros eu virei a chave. Né? Então, eu montei a parte de telecom, chamava CG Telecom, né? Que era Carlos e Gilberto. Sempre tive sócio, sobre começar sozinho, né? Que o Thiago falou. Minha primeira empresa foi basicamente a empresa de Guaravita, né? Revenda. Eu tinha um sócio, João Carlos. Na verdade, eu trabalhava para a Talari, e trabalhei para a Talari tinha um mês, mais ou menos. Eu tinha 16 para 17 anos, o João Carlos me viu vendendo, ele tinha grana, eu era duro, e ele não sabia vender, eu sabia vender. Então, ele me chamou para ser sócio e fizemos um bem bolado ali. Logo depois, minha segunda empresa foi a CG Telecom, que foi quando eu saí da empresa que eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro, e já comecei com sócio. Então, acho que isso também foi uma sorte de Deus lá, ele sempre colocou alguém no meu momento e me tirou também nos momentos que tinham que tirar. Né? Do evento que eu fui com o Rodrigo está aqui na live, ele vai lembrar de um momento que a gente conversou lá em São Paulo sobre livramento. E ano passado eu tive um livramento muito bom, que abriu muitas portas para mim. O Michael também vai saber do que eu estou falando. E, cara, eu tive momentos de livramento com as minhas sociedades. Então, eu tive um sócio na Lan House, eu tive um sócio na própria JLL, que saiu em 2015, se eu não me engano. Então, eu tive as horas de mudar o negócio. E dentro da própria JLL, com o meu sócio, que é meu irmão, meu brother, a gente sempre teve o olhar de... Porque, assim, né? Eu acho que quebrar, né, um negócio... como foi a pergunta de Elisa, a mente firme, empreendedor após ter algum negócio que não obtiveram sucesso, né? Eu acho que a maioria dos produtos, ele tem vida útil. A grande maioria. Então, uma sabedoria que a gente sempre teve aqui sobre até ajudar a mente a ficar firme é sempre estar correndo atrás de sabedoria, de conhecimentos. Então, eu sempre virei muita chave. Então, eu comecei lá atrás com telecom. Quem tem da minha idade ou da minha idade, a grande maioria começou com telecom, fazendo cabeamento coaxial,
puxando cabinho de pares, ligando interfone, PABX. Nossa, eu ganhei muito dinheiro com PABX. Eu ganhei muito dinheiro no Rio de Janeiro implementando o Bina. O Bina era uma caixa desse tamanho, que você colocava uma tomadinha com diodo, daí você ia na casa da pessoa, aqui na Zona Sul, fazia assim. Ora, tinha muito. Eu vi Mentira. Ele tá falando isso falando na ansiedade, tá? Caí na pegadinha. Mas eu vi, gente. Eu admito, eu vi, eu já tive. E aí, cara, eu ganhei muito dinheiro com isso. Quando eu vi que isso que nasceu um identificador de chamada, que no começo, depois as operadoras começaram a entregar e os telefones sem fio já vinham identificados, eu virei a chave e comecei a aprender PABX. Aí do PABX comecei cabeamento estruturado. Cabeamento estruturado, como eu falei há pouco, né? E uma coisa bem próxima foi com o Cadu, meu sócio, né? Foi 2017 para 2018, eu falei, Cadu, ou a gente vai para cloud, para nuvem, ou a gente vai quebrar. Ô, Fuentes, só um adendo nessa que você falou. Eu acho que é bem legal uma coisa que você vai ver que você contando sua história aí, é aquela história de sempre estar antenado do que está acontecendo, né? Sim. Então, às vezes a gente tem muito medo de mudanças, né? Quando a gente está ali começando, a gente é muito agressivo. Não, eu vou. Mas quando você entra na zona de conforto, você fala, não, mas aqui tá bom. Eu falo que eu conheço alguns empreendedores, assim, tem cara que mexe com PABX aqui na minha região até hoje. E dá grana. Mexe com PABX. Só que, cara, o mercado tá mudando, né? Então, assim, se você não tiver antenado e ligado no que tá acontecendo ali fora da sua empresa, que aí é onde entra no network, você acaba ficando fora do mercado. Sim, quando eu parei com o PABX, não é porque eu não gostava, porque eu não tinha cliente. Na verdade, eu peguei minha carteira de cliente de PABX e dei para um grande amigo, que é o Nilson, que trabalha com a gente até hoje. Eu peguei minha carteira inteira de PABX, toma, não quero mais, é sua. Porque eu tinha montado Lan House na época e achei que fosse ver de Lan House. Era lindo, jogava e ganhava dinheiro. Eu fiz um aporte financeiro para montar Lan House, em 3 meses recuperei tudo, cara. Eu falei, pô, vou ver disso. Tanto que eu tive outra Lan House depois, o Michael lembra, né? Só que daí, um jovem, aquela febre que tinha filas, cara. As pessoas deixavam o nome um dia antes, para outro Corujão, dia. Né? Aham. Assim, era lindo, cara. Era lindo. Lembra, Michael? Gente, percebam que como que o Carlos ficou sabendo dessas oportunidades? Quando era o momento de entrar e quando era o momento de sair? Com certeza ele não teve um lampejo de brilhantismo. Ele ouviu alguém falar, ele leu alguma notícia, ele estava talvez conectado com algumas pessoas, com o network que ele tinha, e com base no background que ele tinha, o network trouxe o input. E ele, com a maturidade dele, ele refletiu e tomou a decisão que tinha que ser tomada. Por quê? Agindo como um executivo. Tem executivo que senta em cima do problema, vê que o produto está estrangulando a empresa, mas fica ali, ó. Apaixonado. Resistência à mudança, né? A gente percebe isso muito, assim, pessoal. O produto, é o meu produto e não vou largar o produto. Casa com o produto. Eu até às vezes estava conversando com um parceiro que veio me visitar, ele veio aqui na minha cidade, a gente conversando ontem, e muitas das vezes a gente como empreendedor também, a gente fica muito olhando para a empresa como um filho, né? Mas aí ele falou uma coisa para mim que é verdade, ele falou assim, cara, a gente cria o filho para o mundo. Porque a gente estava conversando sobre abrir a empresa para de repente trazer sócios, né? Então, muitas vezes a gente também fica muito preso a essa questão da empresa como um filho, aquele negócio que eu vi nascer e tal, a gente fica naquele romantismo, vamos ser bem sinceros, a palavra é assim, romantismo. Assim, muito... E eu não condeno não, tá, Thiago? Ó, hoje eu tenho 5 empresas, ok? Mas a JLL é o meu xodó, é o meu amorzinho, é o que eu, assim, junto com a MSP. Eu tenho a meta hoje de viver de mentoria. Essa é a meta minha e do meu sócio. Mas o meu sócio também tem, o Rodrigão também tem a Fostei, que é uma empresa de sucesso, ele ama aquela empresa também. Mas ele também a gente é muito alinhado, né? Tem a ideia de viver de mentoria. E a viver de mentoria porque em algum momento nesse período, o nosso propósito, não sei se ele refinou, se ele mudou, algo do tipo, que é poder compartilhar, fazer algo que fazíamos sem enxergar, e hoje a gente vê isso, vocês todos estão lá na comunidade, a gente dedica bastante à comunidade, e a gente tem a ideia de expandir isso. Nós passamos agora uma semana junto, preparando uma nova mentoria, porque a gente fechou a mentoria atual para preservar um grupo muito forte que nós criamos. Mas eu sei que tem muitas pessoas, no dia a dia eu vejo, eu dou consultoria para muita gente, cara, e uma coisa que eu aprendi lá com o Thiago Brunet, que ele fala o seguinte, né?
O meu melhor conteúdo eu dou de graça. E eu dou consultoria para muita gente de graça mesmo. Eu quero ajudar as pessoas a sair do ponto A para o ponto B, né? Então, a gente meio que mudou o propósito. O Rodrigo tá aí, ele vai escrever alguma coisa, com certeza, porque a gente está muito alinhado com isso. A gente quer ajudar a galera, sabe, Tiagão? Mas não quer dizer que a JLL vai deixar de ser meu filho. Eu vendi um pedaço do meu filho agora. É isso. Mas quando eu falei nessa ideia aí, deixou alguém entrar, né? Você tem um sócio, você tem um sócio. Dois então, sócios não agora. é aquele filho, aquela super proteção, digamos assim, né? É um filho que você ama tanto que para ele continuar vivendo, você precisa trazer pessoas melhores que você para que ele continue tendo vida e se retroalimentando. Né? Você teve um network legal, conheceu uma pessoa legal, né? Alinhou o propósito e deixou entrar, né? Não foi aquela coisa, acho que o Thiago tá falando, essa coisa de fechar, né? My precious, ninguém toca. Sim. Isso não é saudável, né? Para o negócio. Coisa platônica ali, né? De que. É meu, ninguém toca, né? Sim. Tem que dar. Eu acho que assim, a vida ela é feita de oportunidades, e de novo, vou falar sobre sorte. Não sei quem acredita em sorte ou não, mas eu sempre tive muita sorte, porque eu sempre tive um network muito rampado. Mesmo da comunidade, sempre tive sorte de sempre ter boas pessoas ao meu lado. Tá? Eu tive o meu primeiro mentor de vida, eu não posso falar o nome dele aqui publicamente, mas é um cara que é muito bem sucedido. Tá? O cara, eu trabalhei para ele. Quando eu conheci esse cara, eu entrei para cobrir a vaga dele, eu tinha, sei lá, praticamente foi o meu primeiro emprego, eu montei a Telecom, mas eu fechei um contrato com um cara para ficar fixo no lugar dele. Cara, eu tinha, sei lá, uns 20 anos, 21 mais ou menos, ele tinha, sei lá, uns 28, tá? Hoje o cara é um bilionário, é um multiempresário, ele não nasceu em berço de ouro, e ele sempre via meus erros e falou, Carlos, é assim, assado. Cara, assim, assado. E, cara, o cara era tão sábio, ele é tão sábio que hoje eu consigo entender a mentoria que ele me dava na época, e o cara perdido, parava horas comigo. Ele veio aqui, o cara foi muito bom, foi até emocionante. A gente conversei com você, Marco, depois de alguns anos que nós fomos afastados, porque ele saiu do Brasil e tudo mais, ele tem algumas empresas aqui, ele veio aqui me visitar e viu como eu estou, como tudo mudou, foi emocionante pra caramba. Ele foi meu primeiro mentor realmente de vida, né? Que pegou assim e me colocou com outras pessoas. Ele rampou meu network, sabe? Sim. Eu tive muito cliente de mercado financeiro, veio muito através dessa pessoa. Essa pessoa abriu portas aonde ele me colocou para conversar, para almoçar, talvez tomar um café, dar uma ajuda, sabe? Isso network, né? Estou tentando puxar para o network, porque isso é tudo, gente. Sabe? Network é tudo. A comunidade MSP Expert, a comunidade MSP Brasil, está lá para evidenciar isso, que são 2 espaços gratuitos, que tem muita gente lá, né, Tiagão? E as pessoas são ativas. E a gente começou aquela comunidade, sabe como? Com 4 pessoas. Eu não vou falar os nomes aqui, porque eu vou esquecer de alguém. Mas a gente começou com 4 pessoas para trocar ideias sobre ferramenta. Cara, só que de repente era para trocar ideia de uma ferramenta específica. Só que aquilo começou a tomar uma proporção assim, que aí começou a entrar gente de um bocado de lugar, que eu falei, rapaz, onde é que tá vendo esse negócio aqui? E foi crescendo, e hoje lá meio que se tornou também um fórum ali, né? Sim. Não tem o melhor SLA igual a do MSP Expert, né? Mas é o segundo.